Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Fala, galera, e aí? Tudo bom com todo mundo aí? Tô de volta, galera, ó, nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia, beleza? Vamos para mais uma aulinha? Antes de começar, ó, tá vendo aí, ó, todos os nossos canais de comunicação, então aproveita, vai aí, tá joia? Segue a gente, curte lá as nossas postagens no Instagram, entra no nosso grupo aí do Telegram, é um grupo público, a gente tá sempre botando novidades lá, sempre tem um vídeo novo, um Reels, um IGTV para vocês, alguma novidade anatômica aí, beleza? Então vamos parar de falar um pouquinho e vamos embora para o que interessa, que é a nossa próxima aula aqui do nosso canal Anatocast, beleza? E olha só, hoje mais uma vez a gente está trazendo uma referência, né, nossa videoaula, uma referência ao nosso episódio número 3 da segunda temporada aí do nosso podcast Anatocast. Ei, é isso mesmo, viu? E a gente ia hoje aula sobre a articulação carpometacárpica. Ei, tá vendo todos aí os tocadores embaixo? Tá joia? Todos esses tocadores têm, essas plataformas de áudio, tem o nosso podcast lá disponível. Então você procura lá, ó, Anatocast, e vai encontrar aí o nosso podcast, que já tem 3 temporadas liberadas para vocês, e já estamos gravando a 4ª, hein? Preste atenção, se liga e vem com a gente. E para quem está chegando agora pela primeira vez, quem não me conhece ainda, olha quem eu sou, professor Vitor Caiafo, professor adjunto de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Tá joia? Vem com a gente. Olha só, galera. Nessa aulinha de hoje, que é sobre a articulação carpometacárpica, tá joia? A gente vai falar especificamente nas articulações carpometacárpicas do 2º ao 5º metacarpo. Então vamos trabalhar com as articulações o que ocorre entre a fileira distal, né, dos ossos do carpo com os metacarpos do 2º ao 5º. Vamos deixar a primeira articulação carpometacárpica para a nossa próxima videoaula, porque ela tem algumas particularidades específicas, tá já? Então, na aulinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as superfícies articulares dessas articulações, quem são os elementos ósseos que, de fato, articulam-se entre si. Vamos falar um pouco da classificação dessa articulação. Vamos falar dos movimentos que essas articulações permitem que a gente realize, não é isso? Vamos falar dos meios de fixação, os principais elementos ali ligamentares, né, que dão aquela estabilidade articular. E vamos falar um pouquinho de algumas correlações, alguns acometimentos clínicos que podem envolver essas articulações aí para vocês, tá já? Então vamos nessa. Presta atenção. Olha, começando com as superfícies articulares, essas articulações ocorrem aqui, ó, onde na imagem mostra essa linhazinha aqui, ó, essa linha azul piscina, né? Aqui, ó, azulzinho claro aqui, mostrando para vocês onde ocorre essa articulação, que de fato ocorre entre, ó, a face distal dos ossos do carpo, e como a gente está falando das articulações carpometacárpicas do 2º ao 5º metacarpo, então é mais especificamente na face distal dos ossos, ó, trapezoide, capitato e do osso amato, juntamente com as bases do 2º ao 5º metacarpianos ou dos ossos metacarpais, tá já? Então a articulação ocorre aqui, ó, entre a face distal da fileira distal dos ossos do carpo, mais especificamente nos ossos trapezoide, capitato e amato. E a base dos ossos metacarpais, do 2º, 3º, ó, 4º e 5º ossos metacarpianos. Vamos deixar a primeira articulação carpometacárpica, ou mais especificamente trapézio metacárpica, tá já? Para a próxima videoaula, que vocês vão conferir aqui também no nosso canal, tá já? Então fica ligado que na próxima videoaula vem essa articulação especificamente, porque ela tem algumas particularidades a mais do que essas outras articulações carpometacárpicas, tá já? Então essas são as superfícies articulares, os elementos ósseos que de fato articulam-se entre si, beleza? Classificação. Como que essa articulação é classificada? Olha só, essa articulação é do tipo sinovial. Tá lembrado aí não o que é uma articulação sinovial? Se não tá, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, vai aí na playlist da primeira temporada, que tem aulas específicas só sobre generalidade das articulações, e tem uma outra videoaula específica só sobre as articulações sinoviais. Tá já? E essa articulação que a gente está comentando hoje, a articulação carpometacárpica, do 2º ao 5º metacarpo, ela é uma articulação sinovial e, mais especificamente, do tipo plana. Ei, articulações sinoviais são aquelas articulações cujo elemento ou tecido, que na verdade não é um tecido, é uma cavidade que entre um segmento ósseo
e o outro segmento ósseo, existe uma cavidade preenchida por um líquido, que é o líquido sinovial. Essas articulações são ditas sinoviais. Agora, dentre as articulações sinoviais, existem uma série de outros critérios de subclassificações, e um desses critérios é quanto à superfície geométrica das superfícies ósseas que formam essa articulação. E essa articulação aqui, carpo-metacárpica, do segundo ao quinto osso metacarpiano, apresenta as suas superfícies ósseas aproximadamente planas. Por isso, ela então classificada como articulação sinovial do tipo plana. Ok? Um outro critério de classificação dessas articulações sinoviais é quanto ao número de eixos de movimento. Estão lembrados aí dos eixos de movimento, né? Sagital, longitudinal e transversal. Quando uma articulação realiza movimento em torno desses eixos, ela pode ser classificada quanto ao número de eixos de movimento. Mas você que eu sei que já sabe sobre as articulações sinoviais planas, sabe que essas articulações, os movimentos que ocorrem nessa articulação, são movimentos que não obedecem ou que não ocorrem em torno desses três eixos principais. Portanto, essas articulações são não axiais. Isso significa que os seus movimentos não ocorrem em torno desses eixos principais de movimento. E quais são, então, esses movimentos que essas articulações realizam? Toda articulação sinovial do tipo plana normalmente realiza os movimentos intitulados como movimentos de deslizamento, que são movimentos onde as superfícies articulares deslizam sobre si, ok? Deslizam entre elas em várias direções, mas não ocorrem os movimentos em torno dos eixos. Esses movimentos são chamados, então, movimentos de deslizamentos. São movimentos de pequena amplitude que, normalmente, esses deslizamentos ajudam articulações que estão no entorno e que, normalmente, articulações que têm um grau de amplitude maior. Então, quando essas articulações no entorno dessas normalmente sinoviais do tipo plana geram os seus movimentos de maior amplitude, essas articulações planas permitem deslizamento entre as superfícies ósseas, que são adaptações daquela região no entorno, que favorece normalmente os movimentos das articulações maiores para que elas consigam gerar as suas grandes amplitudes. E não é diferente nessas articulações carpo-metacárpicas. Tá joia aí? O carpo-metacárpicas do segundo ao quinto metacarpo. Beleza, galera? Então vamos nessa. E quais são os principais elementos que dão a fixação dessas articulações? Deixa eu ficar só um pouquinho aqui mais para o lado para vocês conseguirem observar melhor. Então aqui, ó, a gente tem uma visão anterior, ou algumas pessoas costumam chamar de uma visão ou uma região volar ou palmar da mão, e aqui uma imagem da visão dorsal ou posterior dessa região da mão, tá certo? Então as articulações carpo-metacárpicas do segundo ao quinto metacarpo ocorre aqui, ó. Aqui está a fileira distal dos ossos do carpo e aqui a base, ó, dos metacarpos, do segundo ao quinto metacarpo. Então nessa região anterior existem os ligamentos, ó, carpo-metacárpicos. Carpo-metacárpicos. Desculpem aqui, ó. Essa é a visão palmar, tá? Essa é a visão anterior e essa é a visão posterior ou dorsal. Desculpa aí que eu troquei na primeira explicação. Então aqui é a visão anterior ou volar da articulação. E a articulação ocorre aqui, ó, entre os ossos do carpo e a base dos metacarpos. Ó, do segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E os ligamentos ocorrem aqui, ó. Existem os ligamentos, ó, carpo-metacárpicos palmares, esses, ó, carpo-metacárpicos palmares, tá certo? Aqui, ó, carpo-metacárpicos palmares, tá vendo? E os ligamentos intermetacárpicos, ou também chamados de ligamentos metacárpicos palmares. Esses que ficam aqui, ó, entre a base de um metacarpo e do outro. Então, nessa região da articulação carpo-metacárpica, do segundo ao quinto metacarpo, existem os ligamentos na face palmar, que são os ligamentos carpo-metacárpicos palmares, esses aqui, ó, esses que o laser está apontando aí para você. E existem os ligamentos entre as bases metacarpianas, que são chamados ligamentos metacárpicos palmares ou intermetacárpicos, tá certo? Na região da face dorsal, opa, ó, eles apareceram aqui agora destacados, tá vendo? O retângulozinho verde, beleza? Na região da face dorsal da mão, no dorso da mão, tem os mesmos ligamentos, só que agora na região dorsal. E são chamados, então, aqui agora, ó,
os carpometacárpicos dorsais, ó, partindo aqui, ó, da fileira distal dos ossos do carpo para a região da base dos metacarpos, ó, ligamento carpometacárpicos dorsais, e entre as bases metacarpianas, os ligamentos metacárpicos dorsais, ou também chamados intermetacárpicos. Achou? Intermetacárpicos dorsais ou metacárpicos dorsais e os carpometacárpicos dorsais. Então, são basicamente 4 feixes ligamentares, 2 pela região mais anterior da mão, tá achando? Pela face volar, ou ventral, ou palmar da mão. São os carpometacárpicos palmares, os carpometacárpicos palmares e os metacárpicos palmares. Tá achando? E mais 2 pela região da face dorsal, ou do dorso da mão. São os carpometacárpicos dorsais e os metacárpicos dorsais, ou intermetacárpicos dorsais. Dá na mesma coisa. Tá joia? Bom, e o que normalmente pode ocorrer? Então, outra imagem aqui para vocês, ó, mostrando uma outra imagem aí, ó, mostrando os ligamentos de mais perto, né, num aumento maior dos carpometacárpicos aqui, ó, palmares, tá vendo? E aqui, ó, os metacárpicos palmares, ou os intermetacárpicos. Tá certo? Bom, aí, ó, os carpometacárpicos apontados pelas setinhas, tá certo? E agora, os metacárpicos apontados por esse outro conjunto de setas aí, ó, tá certo? Ou intermetacárpicos ou metacárpicos palmares e no dorso, metacárpicos dorsais. Beleza? Bom, e o que é que pode ocorrer, principalmente aí de acometimento clínico nessa região? Primeiro, como qualquer outra articulação, em especial do tipo sinovial, pode ocorrer os mecanismos de artrites ou artroses, ou seja, mecanismos inflamatórios e eventualmente degenerativos que podem acometer essa região aí das articulações. E com o passar do tempo pode haver um processo de destruição ali, né, das lâminas de cartilagem articular e eventualmente gerar um atrito entre os periósteos das superfícies ósseas e com o passar do tempo aí lá vem dor, perda de movimento, perda funcional naquelas articulações, tá já? Mas também pode ocorrer, e normalmente ocorre nessas articulações carpometacárpicas, do 2º ao 5º metacarpo, em especial entre o osso amato e a base do 5º metacárpico, um processo de luxação, ou seja, ocorre uma perda dessa comunicação entre o osso amato e a base do 5º metacarpo. Então, normalmente, nessa região da articulação carpometacárpica do 5º metacarpiano, é onde ocorre o maior processo de luxação, ou seja, eventualmente, essa base do 5º metacarpo pode perder a comunicação ali direta com o osso amato. Então aqui a gente tem uma imagem de radiografia mostrando um desvio aqui, ó, mais unar, tá vendo? Do 5º metacarpo. Esse paciente vai ser normalmente submetido a uma cirurgia, a depender desse grau de deslocamento. Tá, já? Nesse caso aqui foi necessário, ó, fez uma fixação aqui por essas hastes metálicas, esses fios, ó, e retornou, colocou novamente o 5º metacarpo em contato aqui direto com o osso amato, unindo novamente esses ossos, formando novamente esse mecanismo de acoplamento, né, das superfícies articulares, para que o indivíduo não perca a funcionalidade dessa articulação, nem fique com o mecanismo de luxação, ou aquela articulação luxada, por muito tempo. Então, nesse caso aqui, ele sofreu uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico para fixação aí dessas superfícies ósseas. Tá certo? Olha aí, não foi tão simples. Olha como essa articulação é tranquila, tá certo? Estou deixando aí para vocês algumas referências de livros, o nosso podcast, alguns colegas aqui com algumas videoaulas também aqui na plataforma do YouTube, que vocês podem observar e assistir bem tranquilamente. Tá joia, galera? Então, ó, vamos ficando por aqui. Hoje foi a aula de articulação carpometacárpica, tá joia? Você que ficou com a gente até o final, ó, muitíssimo obrigado pela sua atenção. E não esquece, hein? Se gostou da nossa aulinha, ó, vai aí embaixo, tá joia? Se inscreve no nosso canal, curte as nossas aulas e divulga pra galera que você conhece, que gosta aí da anatomia humana. Beleza, galera? Sabe por quê, ó? Eu fui! Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.